E aí, pessoal, tudo beleza? Quando a gente pensa na Idade Média, o que vem à sua cabeça? Cavaleiros de armadura brilhante, castelos gigantescos, talvez um pouco de sujeira e falta de tecnologia, certo? Filmes e séries pintaram um quadro bem específico desse período, uma idade das trevas de quase 1000 anos, onde o progresso parou e todo mundo vivia no meio da lama. Mas e se eu te dissesse que muita coisa que a gente aprendeu sobre essa época é, na verdade, um grande mito ou, no mínimo, um exagero? A realidade é muito mais complexa, cheia de nuances e, sinceramente, muito mais fascinante do que a ficção. Hoje você vai descobrir coisas que provavelmente não sabia sobre a Idade Média. Vamos desvendar juntos como as pessoas realmente viviam, as invenções que mudaram o mundo e como a sociedade medieval era surpreendentemente avançada em vários aspectos. A gente vai mergulhar em um passado que foi muito mais colorido, inteligente e dinâmico do que costumam nos contar. Esqueça a imagem de um mundo parado no tempo, porque a história que vou te contar hoje vai te mostrar um período de transformações incríveis, inovações e muita, mas muita coisa interessante acontecendo ao mesmo tempo. Então, se prepara, porque vamos quebrar alguns mitos e reconstruir nossa visão sobre esses séculos tão importantes. Tenho certeza de que você vai sair daqui com uma perspectiva completamente nova. Por isso, eu te convido a ficar comigo até o final, porque cada capítulo vai revelar uma faceta diferente e surpreendente da vida medieval. Vamos juntos nessa viagem no tempo? Então, bora lá! Vamos começar quebrando um dos maiores clichês, a ideia de que ninguém tomava banho na Idade Média e que as cidades eram um lixão a céu aberto. É verdade que os padrões de higiene eram diferentes dos nossos, mas a imagem de que todo mundo era imundamente sujo é uma caricatura. Na verdade, o banho era uma prática relativamente comum. Em muitas cidades, existiam casas de banho públicas, que funcionavam quase como clubes sociais, onde as pessoas iam não só para se limpar, mas também para relaxar, comer e socializar. A igreja, em alguns momentos, até incentivou a limpeza como uma forma de purificação. Sabonetes, feitos com gordura animal e cinzas, já existiam e eram utilizados. Outra ideia comum é que a Idade Média foi um período de ignorância e estagnação intelectual. Mas foi exatamente nessa época que uma das instituições mais importantes para o conhecimento ocidental nasceu, a universidade. Antes, a educação formal estava restrita principalmente aos mosteiros, mas a partir do século XI, começaram a surgir centros de estudo independentes nas cidades. A Universidade de Bolonha, na Itália, e a Universidade de Paris, na França, estão entre as primeiras e mais famosas. Elas não eram como as nossas hoje, com campos gigantes e tudo mais, mas eram comunidades de mestres e estudantes que se reuniam para debater teologia, direito, medicina e artes. O papel da mulher na Idade Média é frequentemente reduzido ao de donzela em perigo ou de camponesa submissa. Embora a sociedade fosse sim patriarcal, a realidade para muitas mulheres era bem mais complexa e cheia de oportunidades. Em áreas urbanas, por exemplo, as mulheres participavam ativamente da economia. Elas podiam pertencer a guildas, que eram as associações de artesãos e comerciantes. Muitas mulheres herdavam e administravam os negócios da família após a morte do marido, tornando-se mestras em ofícios como tecelagem, fabricação de cerveja e panificação. Em alguns casos, elas podiam possuir propriedades e até mesmo iniciar processos legais. Quando pensamos em um castelo, a gente logo imagina uma fortaleza impenetrável, construída só para guerra, com aqueles fossos e pontes levadiças, né? E, claro, a defesa era mesmo uma função primordial, sem dúvida. Mas os castelos eram muito mais do que isso. Eles eram tipo o coração da vida medieval, servindo como centros administrativos, políticos e econômicos de uma região inteira.
Era lá que o senhor feudal morava com sua família e toda a corte. Também era o lugar onde a justiça era feita, os impostos eram coletados e olha, onde rolavam as grandes festas e banquetes. O castelo era praticamente uma pequena cidade, com ferreiros, cozinheiros, estábulos, capelas e tudo o que era necessário para sustentar a comunidade que dependia dele. A imagem de uma Idade Média tecnologicamente atrasada não poderia estar mais longe da verdade. Esse foi, na verdade, um período de grande criatividade e inovação, com invenções que usamos, de alguma forma, até hoje. Uma das mais revolucionárias foi o moinho de vento, que permitiu moer grãos e drenar terras de forma muito mais eficiente. A prensa de tipos móveis de Gutenberg, no final do período, dispensa comentários sobre sua importância. Mas tivemos também coisas mais simples e geniais, como os óculos, que surgiram na Itália no final do século XIII e permitiram que estudiosos e artesãos continuassem trabalhando mesmo com a visão cansada. Carrinhos de mão, relógios mecânicos e a bússola também se popularizaram na Europa nessa época. O termo Idade das Trevas foi, na verdade, criado por pensadores do Renascimento, que queriam valorizar a sua própria época em detrimento do período anterior, que eles viam como uma interrupção bárbara entre a glória de Roma e o seu renascimento. Ou seja, foi basicamente uma jogada de marketing. A verdade é que a Idade Média foi um tempo de imenso desenvolvimento cultural e artístico. Foi a era da construção das catedrais góticas, com seus vitrais deslumbrantes e arquitetura que desafiava a gravidade. Foi o período do canto gregoriano, da poesia épica dos cavaleiros e do amor cortês. O conhecimento clássico de gregos e romanos não se perdeu. Ele foi preservado e estudado nos mosteiros e, depois, nas universidades. Por fim, a ideia de que a Idade Média era um tempo de comunidades isoladas, onde ninguém viajava para longe, também é um mito. Na verdade, existiam cidades extremamente cosmopolitas e rotas comerciais muito ativas que conectavam a Europa ao Oriente Médio e à Ásia. Cidades como Veneza e Gênova, na Itália, se tornaram potências marítimas, controlando o comércio de especiarias, seda e outros artigos de luxo que vinham do Oriente. Constantinopla, a capital do Império Bizantino, era uma metrópole vibrante, uma ponte entre o Ocidente e o Oriente. As cruzadas, apesar de seus objetivos militares e religiosos, também acabaram intensificando esse intercâmbio cultural e comercial. E aí, o que achou dessa viagem pela Idade Média? Espero que você tenha percebido como esse período foi muito mais rico e complexo do que a gente costuma imaginar. Da higiene pessoal ao nascimento das universidades, das mulheres de negócios às grandes invenções, a Idade Média estava longe de ser uma idade das trevas. Foi uma época de transição, de desafios, mas também de uma criatividade e resiliência incríveis, que lançaram as bases para o mundo que conhecemos hoje. A história é fascinante justamente por isso, quando a gente olha mais de perto, ela sempre consegue nos surpreender. Agora eu quero saber de você. Qual desses fatos mais te surpreendeu? Foi saber que o banho era comum ou que as mulheres podiam administrar negócios? Deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar ler e trocar uma ideia com vocês sobre o que mais chamou a sua atenção. A sua participação é o que torna tudo isso aqui mais legal. É a nossa forma de construir conhecimento juntos e continuar essa conversa. O debate e a troca de ideias são sempre bem-vindos aqui no canal. E se você gostou de desvendar os mitos da história comigo e quer ver mais vídeos como este, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho, porque isso ajuda demais o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. E claro, se você ainda não for inscrito, se inscreve aí no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. A gente se vê no próximo vídeo, com mais curiosidades e mais história. Um grande abraço e até a próxima!